A vida do pregador é cheia de palavras. Na sua performance no ato da pregação, a sua principal ferramenta é a sua voz. E a sua voz carrega fala. E essa fala carrega palavras. Entretanto, existem certas palavras que podem prejudicar a sua autoridade enquanto pregador. E algumas dessas palavras não deveriam ser levadas ao púlpito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Palavras que tiram a sua autoridade no ato da pregação. Vem comigo. Graça e paz. Pastor Clóvis aqui. Trago hoje para vocês um vídeo onde eu apresento algumas palavras que nós devemos evitar no púlpito para não prejudicar a nossa autoridade enquanto pregamos. E a primeira palavra é talvez. Essa palavra ela deve ser evitada enquanto pregamos por conta da insegurança que ela passa. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós precisamos carregar todas as nossas palavras de convicção, porque nós cremos que é verdade aquilo que nós estamos pregando. Cremos que a ideia ou as ideias a respeito das quais estamos tratando e que queremos que as pessoas entendam e assumam para si, essas ideias precisam ser pregadas com absoluta convicção. E usar palavras como talvez pode passar insegurança na nossa argumentação. Ok? A segunda palavra que nós devemos evitar enquanto pregamos é acho. Sim. Eu acho. Não, nós não achamos. Primeiro, nós temos certeza. Mas quando nós falamos a respeito daquilo que nós achamos, nós passamos a ideia de que é a nossa opinião que está sendo oferecida. Nós não estamos pregando a nossa opinião. Não estamos ensinando aquilo que nós entendemos que seja certo. Nós estamos pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não acho, é a Bíblia que fala. Eu não acho, é Deus que determina. Eu não acho, foi o texto sagrado que mostrou. E assim segue. Eu acho oferece uma conotação de opinião pessoal. E o púlpito não é lugar para opiniões pessoais. É lugar da pregação verdadeira da palavra de Deus. Beleza? Essa foi a segunda palavra que devemos evitar no púlpito, porque pode tirar a nossa autoridade. Vamos para a terceira. Esta terceira, alguns chamam de moleta linguística. Na verdade, é um vício de linguagem. Que vícios de linguagem, eles vão surgindo ao longo do desenvolvimento do próprio idioma, da própria língua. No dia a dia, das nossas colocações, das nossas conversas e interações verbais, elas acabam surgindo. E essas moletas linguísticas não podem ser levadas ao púlpito, preenchendo espaços que poderiam ser usados com uma pausa, com uma entonação de voz diferenciada. Uma recente moleta linguística que tem sido muito usada no dia a dia, não necessariamente nos púlpitos, mas no dia a dia, é a expressão tipo. Não faz sentido isso. A pessoa usar tipo isso, tipo aquilo outro no púlpito. Assim, nós não usamos isso. O ato da pregação, a performance do pregador enquanto prega, precisa transmitir segurança e firmeza naquilo que está sendo dito. Se você não sabe a palavra que você vai usar, dê uma parada de 3 segundos, 5 segundos, respire, tente lembrar, senão você usa outra palavra, mas não use uma muleta linguística, não use um vício de linguagem, sem falar naqueles vícios de linguagem gospels, né? Aqueles vícios de linguagem evangélicos, o evangeliquez. A pessoa, a cada frase ele fala aleluia, aleluia, e nem é aleluia. Ele bota um H ou um R no início da palavra aleluia e ele fica repetindo seguidamente em cada transição de frase que ele faz. Precisamos evitar isso. Isso pode prejudicar nossa autoridade enquanto pregadores. Essas palavras não possuem absolutamente nenhuma função linguística.
elas não conectam argumentações, elas não fazem interações entre um diálogo e outro, entre uma afirmação e outra. Por isso que são moletas linguísticas, porque não possuem nenhuma funcionalidade no discurso, ok? Essas expressões prejudicam a nossa autoridade enquanto pregadores. Vamos para a próxima. A expressão desculpa ou me desculpem. Essa expressão ela pode ser usada em duas situações. A primeira, quando o pregador vai tentar justificar sua incompetência. Eu explico. Os irmãos me desculpem, mas eu não sou pregador. Os irmãos me desculpem, mas eu fui convidado em cima da hora. Os irmãos me desculpem, mas eu não tive tempo de preparar. Os irmãos me desculpem, mas eu não sou formado. Os irmãos me desculpem. Não se faz isso. Você já começa se auto-sabotando. Prejudicou absolutamente qualquer possibilidade de alguém dar crédito ao que você vai falar. Não se desculpe. Se você não tem condições de pregar, não pregue. Se você não sabe o que vai dizer, não suba ao púlpito ou não aceite o convite. Se você foi convidado em cima da hora e não tem condições de preparar um sermão abençoado, um sermão bom, não aceite o convite. Peça para reagendar, não tem problema nenhum. E a outra situação na qual a expressão me desculpe pode ser usada é quando você sugere que vai falar alguma coisa que o ouvinte talvez não vá gostar. Por exemplo, me desculpe, mas se você está nessa situação, você precisa mudar. Quando você fala me desculpe, mas você já cria uma tensão no ambiente para que a pessoa já se prepare para uma coisa que ela talvez não goste. De modo que, me desculpe, mas a minha opinião é que você deveria fazer isso. Me desculpe, mas você tem que mudar de posição. Me desculpe, mas você precisa tomar uma atitude. Não! Se a Bíblia, se o sermão que você apresentou está dizendo que nós devemos nos comportar de determinada forma, que nós devemos agir de determinada maneira, obviamente você não precisa pedir desculpas. A Bíblia não pede desculpas para nos convocar a ter uma atitude que agrade a Deus. A Bíblia não pede desculpas para que nós possamos abandonar o pecado e seguir na nossa caminhada com Cristo. Não. Me desculpe, nessas duas situações não cabe no púlpito no momento da pregação. Ok? É isso aí, gente. Deus te abençoe. Receba meu ósculo santo e até o próximo vídeo.